Olá, tudo bem? Hoje... 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 Hoje vocês vão conhecer a história de Ana e Ricardo. Hoje vocês vão conhecer a história de Ana e Ricardo. Hoje vocês vão conhecer a história de Ana e Ricardo. Hoje vocês vão conhecer a história de Ana e Ricardo. Hoje vocês vão conhecer a história de Ana e Ricardo. Eles foram passear na fazenda da vovó. 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 Mas o que será que aconteceu naquele dia? 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 Venham comigo, porque eu já vou contar. 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 Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? 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 Quando chegava o período de férias, 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 Ana e Ricardo iam para a fazenda da vovó e eles se divertiam muito. Ana e Ricardo iam para a fazenda da vovó e eles se divertiam muito. Ana e Ricardo iam para a fazenda da vovó e eles se divertiam muito. Ana e Ricardo iam para a fazenda da vovó e eles se divertiam muito. Ana e Ricardo iam para a fazenda da vovó e eles se divertiam muito. Corriam, pulavam, brincavam com o cachorro,
corriam, pulavam, brincavam com o cachorro, mas 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 eles também ajudavam nos trabalhos. 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 Ricardo dava ração para as galinhas e Ana lavava a louça. Ricardo dava ração para as galinhas e Ana lavava a louça. Ricardo dava ração para as galinhas e Ana lavava a louça. Ricardo dava ração para as galinhas e Ana lavava a louça. Ricardo dava ração para as galinhas e Ana lavava a louça. Naquele dia, Ricardo estava brincando pela fazenda e algo terrível aconteceu. Naquele dia, Ricardo estava brincando pela fazenda e algo terrível aconteceu. Naquele dia, Ricardo estava brincando pela fazenda e algo terrível aconteceu. Naquele dia, Ricardo estava brincando pela fazenda e algo terrível aconteceu. Ele pegou uma pedra e atirou na galinha da vovó e ela morreu. Ele pegou uma pedra e atirou na galinha da vovó e ela morreu. Ele pegou uma pedra e atirou na galinha da vovó e ela morreu. Ele pegou uma pedra e atirou na galinha da vovó e ela morreu. Ele pegou uma pedra e atirou na galinha da vovó e ela morreu. Ricardo ficou apavorado. 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 Ele ficou muito assustado. 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 Mas, ao invés de contar para a vovó, sabem o que ele fez? Mas, ao invés de contar para a vovó, sabem o que ele fez? Mas, ao invés de contar para a vovó, sabem o que ele fez? Mas, ao invés de contar para a vovó, sabem o que ele fez? Ele levou a galinha e enterrou atrás do celeiro. Ele levou a galinha e enterrou atrás do celeiro. Ele levou a galinha e enterrou atrás do celeiro. Ele levou a galinha e enterrou atrás do celeiro. Ele levou a galinha e enterrou atrás do celeiro. Ele escondeu a galinha. 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 Depois, Ana chegou para o Ricardo. Depois, Ana chegou para o Ricardo. Depois, Ana chegou para o Ricardo
Depois, Ana chegou para o Ricardo. E pediu que ele fosse ajudá-la enxugando a louça. Mas ele disse que não ia fazer isso. Afinal de contas, a parte da louça era tarefa dela e não dele. Afinal de contas, a parte da louça era tarefa dela e não dele. Afinal de contas, a parte da louça era tarefa dela e não dele. Afinal de contas, a parte da louça era tarefa dela e não dele. Então ela disse para o seu irmão: 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 Eu sei algo que você não sabe que eu sei. Eu sei algo que você não sabe que eu sei. Eu sei algo que você não sabe que eu sei. Eu sei algo que você não sabe que eu sei. Eu sei algo que você não sabe que eu sei. Ricardo ficou ainda mais assustado. 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 Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Então a minha irmã sabe o que eu fiz com a galinha da vovó? Então a minha irmã sabe o que eu fiz com a galinha da vovó? Então a minha irmã sabe o que eu fiz com a galinha da vovó? Então a minha irmã sabe o que eu fiz com a galinha da vovó? E se ela contar, o que eu vou fazer? E se ela contar, o que eu vou fazer? E se ela contar, o que eu vou fazer? E se ela contar, o que eu vou fazer? E foi assim que Ana conseguiu. 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 E foi assim que Ana conseguiu que o seu irmão a ajudasse todos os dias em sua tarefa. Que o seu irmão a ajudasse todos os dias em sua tarefa. Que o seu irmão a ajudasse todos os dias em sua tarefa. Que o seu irmão a ajudasse todos os dias em sua tarefa. Que o seu irmão a ajudasse todos os dias em sua tarefa. Todos os dias, Ricardo fazia a tarefa dele e ainda ajudava sua irmã. Todos os dias, Ricardo fazia a tarefa dele e ainda ajudava sua irmã. Todos os dias, Ricardo fazia a tarefa dele e ainda ajudava sua irmã.
Todos os dias, Ricardo fazia a tarefa dele e ainda ajudava sua irmã. Ele queria se livrar daquela culpa. 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 O seu coração pesava. 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 Ele estava muito triste com o que havia feito. Ele estava muito triste com o que havia feito. Ele estava muito triste com o que havia feito. Ele estava muito triste com o que havia feito. Ele estava muito triste com o que havia feito. Mas ele não tinha coragem de contar e ficava triste todos os dias. Mas ele não tinha coragem de contar e ficava triste todos os dias. Mas ele não tinha coragem de contar e ficava triste todos os dias. Mas ele não tinha coragem de contar e ficava triste todos os dias. Sabe o que essa história me faz lembrar? 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 Essa história me faz lembrar do grande amor de Deus. Essa história me faz lembrar do grande amor de Deus. Essa história me faz lembrar do grande amor de Deus. Essa história me faz lembrar do grande amor de Deus. Ele nos viu andando neste mundo cheios de culpa. Ele nos viu andando neste mundo cheios de culpa. Ele nos viu andando neste mundo cheios de culpa. Ele nos viu andando neste mundo cheios de culpa. Então ele mandou o seu amado filho. 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 Então ele mandou o seu amado filho para uma missão especial, nos livrar da culpa do pecado. Para uma missão especial, nos livrar da culpa do pecado. Para uma missão especial, nos livrar da culpa do pecado. Para uma missão especial, nos livrar da culpa do pecado. Para uma missão especial, nos livrar da culpa do pecado. A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim. A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim. A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim. A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim. A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim. Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se ele. Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se ele. Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se ele. Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se ele. Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se ele.
se Ele próprio maldição em nosso lugar. 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 Quando o Senhor Jesus foi pregado naquela cruz, 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 a ira de Deus por causa do nosso pecado estava sobre ele. A ira de Deus por causa do nosso pecado estava sobre ele. A ira de Deus por causa do nosso pecado estava sobre ele. A ira de Deus por causa do nosso pecado estava sobre ele. A ira de Deus por causa do nosso pecado estava sobre ele. O Senhor Jesus é santo. 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 Ele é perfeito, mas Ele se fez pecado por nós. Ele é perfeito, mas Ele se fez pecado por nós. Ele é perfeito, mas Ele se fez pecado por nós. Ele é perfeito, mas Ele se fez pecado por nós. Ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos. Ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos. Ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos. Ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos. Ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos. Mas eu estou muito contente. 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 Porque o Senhor Jesus não ficou naquela cruz. 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 Ele não ficou na sepultura. 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 Ao terceiro dia, ele ressuscitou. 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 E é por isso que ele pode nos 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 livrar da culpa do pecado. Pecado 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 é tudo que vai contra as leis de Deus. É tudo que vai contra as leis de Deus.
É tudo que vai contra as leis de Deus. É tudo que vai contra as leis de Deus. É tudo que vai contra as leis de Deus.